Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui reunidos hoje para realizar a defesa, para assistir e participar da defesa do trabalho de conclusão do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentado pelo discente Cláudio Rocha Vasconcelos, e que tem como tema o Estado do Direito na Arte Natalense. Cláudio, você tem até 15 minutos para fazer a sua defesa e, em seguida, a gente passa para a participação das integrantes da banca. Você tem a palavra, Cláudio. Ok. Inicialmente, eu quero pedir licença aos orixás, ao meu Xangô, que me ilumine, que reja a minha mente, que me dê as palavras certas para poder expressar o resultado dessa pesquisa. Depois quero agradecer primeiro ao curso de Direito da UFRN pela acolhida, os professores, a professora Carol Marinho, e com a sua honrosa e corajosa atitude de buscar um caminho de pesquisa, de aproximação do direito com a arte, muito me estimulou na busca por esse trabalho, que é de extrema importância para nós que somos artistas e que somos juristas. E aí eu já vou dando uma primeira fala minha a respeito, justamente dessa minha formação, que eu sou um arte educador, com 24 anos de experiência na área do ensino da arte, em todos os níveis que você possa imaginar, desde a educação básica, ali, de nível 1 de crianças em creche, até nível de pós-graduação, tendo passado pela educação formal e informal, ministrando aulas de teatro até dentro de unidades prisionais, com jovens que estavam em situação de privação de liberdade e que precisaram passar por aquele procedimento de ressocialização, e a gente levou a experiência da arte educação para tentar colaborar com isso. Eu não sei, eu tentei passar o slide, que por algum motivo a minha tela aqui do Meet, eu vou para a apresentação e vou reiniciar, porque a minha tela do Meet ficou toda escura aqui. Eu vou reiniciar a minha apresentação. Então, dito isso, gente, cadê minha apresentação? Ai, Deus. Aldo, se você quiser enviar para alguma de nós, para a gente apresentar. Professor, eu vou fazer esse pedido, por gentileza, porque ele, do nada aqui, até ficou escura para mim. Mano, não Cláudio, se você quiser, grave no Drive, que aí eu apresento aqui. Eu já fiquei no Drive, professor. Já está no Drive, então eu vou fazer... Desde ontem à noite eu coloquei. Pronto, eu vou Se fazer, puder fazer essa gentileza, eu lhe agradeço. A apresentação daqui, só um minutinho. E aí eu já vou fazer para os meus colegas que são do ramo da arte educação uma citação do nosso grande arte educador, Marco Camarote, que dizia que tecnologia foi feita para nos fazer passar vergonha nessas horas. Ninguém pode passar salvo na mão de um computador numa hora como essa, segundo Marco Camarote. E ficava com as mãos geladas quando tinha que fazer qualquer apresentação. O homem era um doutor, um PhD, e dizia: eu faço tudo, menos tocar no teclado. É difícil. Não, e a Muito gente, bem. Deixa eu só... Acho que agora vai dar certo aqui. Peraí. Quero também apontar aqui a presença valiosa do meu irmão Francisco Rocha, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de arquitetura na UFESA. Esse professor foi muito importante, é muito importante na minha vida, porque foi graças a ele que eu aprendi as minhas primeiras letras. A pessoa que me ensinou a ler e escrever, e hoje está aqui, é muito significativo ter aqui. Obrigado. Pronto, dá certo? Estão vendo aí? Agora sim, estou vendo a tela cheia. Pronto, então, você vai me dando o comando aí para ir passando os slides. Pronto, então, o senhor pode avançar, nós vamos então apresentar aqui uma justificativa, mais um clique, acho que tem um efeitozinho aí da... Qual foi a situação, problema? Eu moro aqui em Natal, eu sou baiano, nasci em Salvador, me criei em Recife, onde eu tive contato com a vida cultural, estudei arte e educação. Se eu dei mais um clique, por favor, professor. E lá em Recife a gente tem uma vida cultural muito intensa. Em 2008 eu passei no concurso público e vim para Natal, e quando eu cheguei aqui eu fui procurar vida cultural. E essa frase é uma frase que eu escuto muito aqui na cidade. Natal é uma cidade que tem cultura. Isso sempre me deixou muito curioso. Mas por que a cidade de Natal é uma cidade sem cultura? Né? E como arte educador, como produtor cultural, eu tentei fazer alguns eventos, fiz alguns eventos, senti algumas dificuldades. As dificuldades são naturais. Esse sentimento que a nossa cultura é fraca não é apenas do natalense. O próprio recifense fala muito nisso, acha que sua cultura é pequena, é fraca.
Mas aqui em Natal eu escutei isso com muita recorrência. E aí, quando eu entrei no curso de Direito, você pode avançar, por favor? Eu encontrei, então, quando a professora Carol abriu esse espaço no curso de Direito em Cena, eu disse, bom, é um momento para a gente fazer isso. Vamos tentar olhar. E aí me veio algumas hipóteses. Né? Por que a cidade não tem uma vida cultural tão interessante, tão pujante quanto poderia ser? Aí vem algumas hipóteses. Primeiro, o poder público não investe, será que isso é suficiente para a produção cultural? O empresário investe, o artista não se mostra confiável, não há mercado para isso. Então, foram algumas experiências que eu pude perceber enquanto artista, enquanto pequeno empresário, que eu acompanho a minha esposa no investimento que nós temos aqui, um pequeno comércio na cidade, e em alguns momentos nós fomos procurados por alguns artistas, por algumas bandas, e a gente sentiu muita insegurança na proposta que eles nos fizeram, de pedido de patrocínio, porque não tinha nada amarrado, eu não sabia quem era aquela pessoa, que não me garantia nenhuma forma de saber se o investimento tinha dado retorno ou não. Então, professor, aqui eu estou mostrando algumas imagens, queria até fazer um comentário. As imagens foram colhidas aqui sobre a nossa cidade. A primeira imagem é uma imagem do Beco da Lama, né, com um gato ali. Essa é uma imagem da demolição do Hotel dos Reis Magos, que para mim, pessoalmente, foi uma coisa muito dolorosa, porque era um marco da arquitetura moderna, né? Nosso primeiro edifício erguido na cidade, arquitetura modernista, e foi abaixo, embora tivéssemos tentado fazer alguma coisa, mas não conseguimos. Professor, o senhor pode avançar, por favor? Então, a justificativa é essa, né? 24 anos atuando no setor da arte, a percepção de uma condição de insegurança jurídica que permeia o fazer do artista natalense, a percepção da existência de um setor do direito e arte, que quando eu entrei para o curso de direito, eu não sabia que existiam essas relações, não imaginava que já se falasse sobre isso, que os juristas já estivessem pensando sobre isso. E aí vem a presença, como eu já disse, né, da presença maravilhosa assim, do projeto Direito em Cena, essa iniciativa da professora Carol Marinho. Mas, dentro do projeto, eu percebo que há uma supremacia nesse setor de pesquisa do direito e arte, do olhar do jurista. Eu só vi 1 ou 2 textos em mais de 5 anos procurando, escrito por um artista. E, mesmo assim, um texto muito ligado mais a um manifesto de liberdade de expressão. Então, com essa ausência do olhar do artista, eu vejo a minha pertinência da minha existência nesse ambiente, porque eu trago para o setor uma visão de artista, já com 24 anos de convivência com o setor, e agora inaugurando esse meu olhar de jurista, né? Ou pelo menos um estudioso, tentando ser um estudioso nesse setor, eu posso tentar fazer uma conexão, uma ligação que tenha um viés um pouco diferenciado do que a gente costuma ver, e quem sabe abrir um novo caminho, inclusive no diálogo com os setores da arte na nossa comunidade. Então, você pode avançar, por favor, professor? Então, mais um toque, por favor. Como os objetivos, pensei nessa pesquisa, primeiro tentar fazer alguma forma de aproximação, fomentar, abrir mais um caminho para que a área do direito e da arte se aproxime um pouco mais na cidade de Natal, especificamente. Oferecer mais uma possibilidade para o desenvolvimento do direito e arte na cidade, nessa área do saber, essa área da pesquisa, e, por fim, verificar o nível de conhecimento e aplicação dos direitos, né, no ambiente da produção artística de Natal. Temos aí, para quem não conhece, a foto da Pinacoteca do Estado, que para mim é um prédio bem emblemático, que ele une essa coisa, né, que ele foi por muito tempo a sede do governo do Estado do Rio Grande do Norte e hoje abriga a nossa Pinacoteca do Estado. Né? Então, ele foi um prédio que serviu muito para os fins do poder, do direito, e agora serve também para os fins da arte. Você pode avançar, professor? E aí, depois de todo o procedimento da pesquisa, né, nós fizemos uma pesquisa de campo, né, muito tempo. Eu tenho a sorte, né, do empreendimento da minha esposa ser ali no Beco da Lama, é uma loja que funciona ali há 12 anos. Então, inevitavelmente, a gente conhece algumas pessoas, a gente vê o movimento cultural, e naquele trânsito, naquela proximidade com as pessoas, eu fui em busca deles, fiz uma pesquisa de campo, encontrei, tentei, a gente tomou muita cerveja, conversou muito, e nessas perguntas, nessas entrevistas que foram feitas, a gente percebe que há uma sensação de que a nossa cultura ela é uma cultura pequena, embora os artistas façam esforços gigantescos. Eles fazem uma coisa assim, se vocês puderem acompanhar,
é impressionante o esforço, a dedicação, a paixão, o amor que se tem à produção da arte, mas, no entanto, ela se apresenta de uma forma pequena. Então, quando eu fui buscar a ideia, era justamente para entender quem é esse artista, né? E aí a gente vê, ele é um cidadão que não sabe o que é direito. Na pesquisa eu fiz esse levantamento e o conceito de direito é muito amplo, muito vago, e alguns dizem assim, olha, eu não tenho noção do que é. Quando a gente vai buscar assim, a informação sobre quais os direitos que ele tem conhecimento, eles não têm a menor noção, pouquíssimos sabem de alguma coisa a respeito. E quando a gente fala no direito que toca no seu produto, na sua arte, no seu fazer artístico, aí é que eles são completamente ignorantes, ignoram no mesmo sentido. A gente tem uma imagem aí, essa imagem é muito significativa, que aconteceu há 15 dias atrás. Um artista nacional, o Bruno De Luca, veio fazer um programa para o canal GNT aqui em Recife, e a comunidade de sambistas armou esse evento para colocar, para ser filmado e para representar a cidade de Natal no ambiente nacional. Agora, observe, isso é um encontro de samba e choro, e olha a qualidade do produto que está sendo compartilhado da nossa cidade. Essa é a imagem que as pessoas vão ter quando olharem o programa, de um evento de encontro de samba e choro, com essa imagem que muito me deixou impressionado, né, por conta da falta de recursos, da falta de estrutura para a manutenção para a divulgação do nosso trabalho. Só pode avançar, professor? E então a gente vê que o trabalho do nosso artista natalense tende a um amadorismo justamente por causa dessas questões da insegurança jurídica que estão gravitando em torno do trabalho dele. Por não saber de leis, por não saber de financiamentos, de tais possibilidades, eles trabalham de uma forma muito primária, muito incipiente, não tem nenhum tipo de apoio, eles não se sentem guardados, protegidos por um sindicato, não existe uma associação de classe. Falaram da existência de um sindicato, mas ninguém sabe nem onde fica esse sindicato hoje. A universidade, para eles, também não é um local onde eles acreditem e possam buscar uma informação. Não existe uma ONG, um setor, não existe uma pessoa que possa orientá-los, segundo o sentimento deles. E aí, quando eu perguntava, então, por que vocês não contratam um advogado para protegê-los nesse sentido? E eles dizem que não tem condição financeira. E, em alguns casos, eles dizem que fazem a opção mesmo de violar as normas jurídicas. Por exemplo, alguns do setor da música dizem, olha, eu não pago direito autoral, porque eu não quero nem chamar atenção para isso, porque senão os caras vão ficar vindo todo dia cobrar e eu não vou ter dinheiro. Outros dizem, meu trabalho é tão pequeno que ninguém nem nota, então eu vou fazer sem pagar. E teve um que disse assim, olha, é até bom para um grande artista, quando eu toco a música dele, porque eu estou divulgando o trabalho dele. Chega a ser curioso, né? E aí tem uma bailarina aqui na cidade que eu acho que ela deu uma síntese muito legal quando ela disse, né? Nós estamos caminhando em círculo, Cláudio, porque a gente está todo dia buscando o pão. A gente está preocupado em fazer a nossa arte, aceitando fazer qualquer trabalho para poder ganhar o pão que vai nos alimentar. E isso causa um problema que aí eu percebi depois nas leituras, que impede a cidade de Natal de desenvolver uma estética própria, como lá em Recife, por exemplo, o movimento Mangue criou uma estética com a cara natalense, ou como lá em Salvador existe uma estética do movimento axé, e como você vai ver lá no Rio Grande do Sul, aquela estética dos centros de ações de cultura gaúcha apresentam, a gente padece por não ter essa estética, porque a gente não tem tempo de pensar e de olhar qual é a nossa estética, porque a gente está precisando ganhar o pão, como disse os meus entrevistados. O cara vem ganhar o dinheiro, ele termina o show aqui, vai para casa, desce ali, passa na padaria, com o dinheiro que eu paguei, ele já compra o pão e um queijo para levar para casa. E aqui nós temos uma imagem, né, da figura da Iemanjá, que foi feita aqui por um artista da cidade, e alguns grupos culturais da cidade, algumas pessoas do movimento, pintou a imagem da Iemanjá de preto, num protesto dizendo que a Iemanjá é negra. Isso mostra a necessidade da gente aproximar, né, porque a Iemanjá é um orixá que representa a cultura negra, e a imagem dessa figura foi apresentada com uma pele não negra. E isso incomodou e mostra a necessidade da gente ter um encontro para discutir as nossas raízes, que é o que eu vou falar mais à frente, já no próximo slide. Professor, se o senhor puder, lhe agradeço. Então, eu entendi que existem algumas repercussões. Que repercussões são essas? O nosso trabalho ele é desvalorizado. Mas por quê? Porque nós temos uma baixa representatividade. O artista potiguar, o artista natalense, tem uma baixíssima audiência do povo da cidade de Natal. Porque é curioso que se você abrir as portas de um teatro Riachuelo para receber um artista do Rio, de São Paulo, um artista global, não tem espaço suficiente. Um teatro que tem lá quase 2.000 cadeiras disponíveis, lota. Às vezes eles pedem uma segunda sessão, uma sessão suplementar. E por que essas pessoas não vão ver, por exemplo, como vocês estão vendo na imagem,
um grupo como esse grupo de teatro, que é a Companhia BIP, que trabalha com encenação de personagens dos clássicos e tal, mas que nessa foto está se apresentando dentro de um circo aqui na cidade de Natal, porque não tem palco. O Riachuelo não está disponível, o Teatro Alberto Maranhão não está disponível para o artista local, mas para os grupos de fora tem. Isso vem muito dessa baixa representatividade. Os portos não são abertos, porque não tem essa audiência, e em razão disso, o problema da baixa remuneração. Eu fiz um levantamento nessa pesquisa sobre a economia da cultura, e nós temos um caso aqui específico de profissionais que chegam a receber em Natal cerca de 80% menos do que se paga na média nacional para outros profissionais que realizam o mesmo tipo de trabalho. E isso é surreal quando você pensa assim, poxa, um professor de dança, por exemplo, no Brasil tem uma média de um salário de R$1.500, em Natal a média de salário deles é de R$800. Um cenógrafo de TV, que é um caso bem específico, por exemplo, nós temos um telejornal que a Rede Globo veicula, o RNTV, um cenógrafo que é responsável por fazer aquele fundo, aquele ambiente que o repórter se apresenta. Não estou dizendo que é o caso da RNTV, mas um cenógrafo de TV em Natal recebe um salário de uma média de R$1.300, quando, na média brasileira, o salário desse profissional é de R$6.000 a R$8.000. E é o mesmo trabalho, entende? Que se pratica em outros municípios, em outras capitais, em outras cidades, e aqui a gente tem um salário tão baixo que acaba mexendo, o senhor pode avançar, por favor, mexendo justamente com a autoestima, com o saber e com o fazer do nosso artista, que a imagem desse cidadão que está aí na foto representa, para mim, com muita dor no coração, o estado que o artista natalense vive por falta desse contato e dessa proteção do direito. Esse cidadão é o Romildo Soares. Ele é um artista da cidade, ele é um compositor. A cantora Simone gravou uma música desse cara. Cristal, Valério Vieira, vários artistas gravaram músicas dele, e ele hoje encontra-se nessa situação que vocês estão vendo aí na foto, esmolando um prato de sopa no Beco da Lama diariamente aqui no centro da nossa cidade. Mas por quê? Por falta dessa propriedade conceitual. O artista não sabe o que é arte, não sabe o que é cultura, ele não consegue definir claramente o que é o trabalho dele. Ele não tem noção das normativas que envolvem o seu trabalho, eles não sabem que existe um direito autoral, eles não sabem que podem proteger a sua banda, o seu nome artístico. Nenhum deles tem. De todas as entrevistas eu encontrei um artista que protegeu o nome da sua banda junto ao INPI, com direito de marca, mas ainda assim o fez de uma forma errada, de uma forma insegura, que pode gerar um questionamento, ele pode, inclusive, perder o nome da sua banda. Esse artista não tem uma remuneração definida, não há um limite mínimo de remuneração, ele não sabe nem se vai receber, nem quando vai receber, quando ele faz um contrato de boca com alguém que o contrata. Então é necessário fortalecer essa categoria, estimulando o associativismo, as entidades de classe precisam ser estimuladas, os sindicatos, os grupos de artistas, a universidade precisa chegar junto, os profissionais do direito precisam, a gente precisa dialogar, a gente precisa trazer o direito para dentro do ambiente da arte, tem que trazer a arte para dentro do ambiente do direito, para que não só o direito possa ser melhor aproveitado, melhor ensinado, melhor fruído pelos alunos e pelos juristas, como a gente vê muito nas pesquisas acadêmicas que se apresentam em torno do ambiente do direito e arte, que se fala muito disso, né? Aproximar o direito da arte é uma forma de fazer o estudo do direito ser mais interessante, como a professora Carol faz, de uma forma muito eficiente, né? Que ela pega uma disciplina que nós alunos mais temos medo, mais nos cansamos de ouvir falar que é o direito tributário, ela transforma numa coisa bela, leve, interessantíssima, porque ela usa os elementos da arte como meio de informar o saber jurídico. Mas a gente não precisa somente desse olhar generoso da professora Carol. A gente precisa que o artista saiba que ele tem direitos, que exerce seus direitos, que ele busque uma acessibilidade, que ele pense. Nenhum artista entrevistado pensa numa aposentadoria, nem tem um plano de previdência, por exemplo, para pensar que no futuro dele ele não vai estar numa situação como o Romildo Soares se encontra, esmolando depois de ter tido uma produção tão forte como ele teve. Então, basicamente foi essa a ideia, basicamente foi esse o trabalho, a busca, e agora eu fico à disposição para que os meus avaliadores façam seus apontamentos e questionamentos. Obrigado a todos. Parabéns, Cláudio. Muito boa exposição. Eu vou de pronto passar. Eu sempre assim adoto alguns critérios para
definir a ordem, eu não combinei ainda com as Caróis, né? Mas aí, assim, eu sempre dou preferência a um examinador externo, depois vou para o critério da ordem alfabética. E aí, como é o caso aqui, só a ordem alfabética vai com Carol com C, primeiro. Professora Carol, a palavra é sua. Eu pensei que o critério ia ser a idade, eu já estava escondendo aqui os cabelos brancos. Se fosse a idade, eu ia ser preterido de todas as bancas, não ia dar certo, não. Você toma formol, Morton, você tem uma carinha de 20 anos. E depois você passa a receita. Bom, mas enfim, eu quero primeiro agradecer muitíssimo ao convite, é sempre uma honra, eu digo isso em todas as bancas e não me acho repetitiva, mas no sentido de agradecer, porque participar de uma banca é sempre uma honra, primeiro por ser lembrada pelos alunos, né, no sentido de confiar a gente a leitura dessa obra, e de aprender. Eu aprendo, olha, eu fico tão feliz que eu aprendo tanto quando eu leio esses trabalhos, quando eu leio e escuto a banca, e eu acho que a gente tem que aprender sempre. Então, é sempre um momento de muito júbilo para mim. E agradeço, então, a Cláudia, que eu acompanho, sei do empenho dele. Eu estou no Ensina, mas só como coadjuvante e espectadora, mais espectadora do que protagonista, mas sei do empenho dele e vejo o empenho dele, porque, enfim, eu sou stalker, né? Eu fico acompanhando o grupo, em que pese que eu não falo muito, e ao professor Morton pela orientação e pelo aceite de eu estar aqui. Mas, e dividir essa banca com Carol, que, enfim, é minha inspiração, minha amiga. Ontem eu disse um monte de coisa da professora Mariana, que eu digo, olha, vocês na minha vida só são bênçãos, enfim. E aí, mas especialmente, Cláudio, de participar de um trabalho como o seu. Eu acho que a academia, eu concordo muito com você quando você fala sobre o distanciamento da academia, e por mais que a gente tenha esse trabalho de tentar desconstruir esses muros invisíveis, no teatro fala da quarta parede, né, que é o muro do palco e o público, e a universidade tem também esses muros invisíveis, e a gente, como artista, né, professor, educador, a gente vai tentando desconstruir esses muros, mas isso escancara uma realidade de desigualdade, porque conhecimento ainda é uma commodity de elite, né? Ainda o acesso ao conhecimento, infelizmente, ainda é um privilégio, o que não deveria ser, assim como o acesso à arte e à cultura, né? Então, quando a gente se depara com trabalhos como o seu, que descortinam esse cenário de carência, é muito instigante para a gente enquanto né, pessoa, enquanto cidadã, enquanto professora, de tentar reverter essa situação. Então, eu acho que o seu trabalho, e assim, eu sou muito crítica a esse formalismo excessivo que a universidade ainda impõe, que é um distanciamento, que é um dificultador, principalmente para as pessoas que não tiveram acesso a uma educação básica de qualidade. Então, quando a gente pega trabalhos que desconstroem esse formalismo de uma forma tão bonita, tão poética como o seu trabalho porque eu acho que o seu trabalho, além de ser um TCC, ele preenche o requisito formal de um TCC, mas ele é um manifesto. Ele é um manifesto de demonstrar o quanto o direito ainda é distante da realidade da arte, o quanto a arte é um elemento integrar, né, um elemento que integra a condição humana, porque
Até você falando do seu trabalho, a arte tem os seus primeiros registros na pré-história, mas assim, desde que nós somos humanos, nós temos manifestações artísticas, é que a gente normatizou, bem Foucault, né? A gente colocou na caixinha, chamando isso de arte, a partir de uma visão de que aquelas manifestações eram artes, mas eu imagino que desde que a gente existe aqui, que nós temos nossas manifestações artísticas, como eu acredito e vou mais além, que todas as outras espécies animais também têm, a natureza tem a sua manifestação artística, nada mais bonito do que o desabrochar de uma flor, né? Ou uma fruta que dá aqui, eu e Morto, a gente adora as fruteiras, as plantinhas, então nada mais bonito do que uma fruta quando nasce no pé. E aí, e quando você traz você coloca esse distanciamento e trazendo um recorte muito, muito, muito importante, que é o recorte da cidade de Natal, de onde você vive, na sua condição de agente, você como educador, você como artista, você como comerciante que vive um centro cultural tradicional, que é o Beco da Lama, que é o Centro Histórico de Natal. Então, essa visão é muito importante e eu acho que o seu trabalho ele já ganha um mérito, um louvor muito grande em relação a isso. E, para mim, na leitura do seu trabalho, se destacam duas palavras, carência e identidade. A carência em todos os sentidos, então, quando você narra a carência dos artistas, a carência do cenário, a carência dos recursos, a carência de políticas públicas, a carência de investimento do setor privado, a escassez em várias formas, e a questão da identidade, de como o natalense, de certa forma, e talvez eu discorde um pouco quando eu estava lendo seu trabalho e na sua apresentação, não é que eu discorde, mas talvez me faça refletir sobre a questão da estética. Nós não encontramos uma estética própria. Será que nós não temos, mas ela não é incentivada? Será, por exemplo, que o Buraco da Catita, o Beco da Lama, que tem o choro, que tem a bossa, que tem sei lá, mas eu vou falar do choro, do samba. Nós temos a Alexandre, nós temos Juvancli, nós temos Diogo Guanabara, nós temos tantas pessoas expressivas em Natal que tocam esse tipo de música. Tonheca Dantas, a gente se aproxima dessas pessoas, tem uma questão de pertencimento, eu escuto o choro, eu digo, essa música é de Juvancli, né, assim, e aí, mas talvez a escassez seja tão grande que não haja essa possibilidade de que essa estética se firme como um produto, como é na Bahia, como é em Pernambuco, como é no Rio Grande do Sul, como é em Goiás, hoje, naquela região do Centro-Oeste, com o sertanejo, com a música sertaneja, mas enfim. E aí é uma questão de identificação mesmo, de valorização da cultura. E eu já vi vários trabalhos, minha mãe é historiadora, então eu já vi vários trabalhos que falam sobre o impacto da Segunda Guerra, né, que a Segunda Guerra traz uma modernização para Natal, mas isso também foi de uma forma que a gente ficou meio perdido, porque a gente quis ser urbano, moderno, tecnológico demais e perde essas raízes. Mas quando a gente entra um pouquinho no interior do estado, a gente já percebe que esse impacto já não é tão grande. Então, você vê as festas tradicionais do interior, você vê as manifestações culturais, elas ainda sobrevivem porque elas têm uma identificação maior entre o residente e a festa e o movimento cultural, né? Por exemplo, a procissão de Santana esse ano em Currais Novos deu 73 mil pessoas. Minha avó ligou para mim da hora da procissão até hoje, ela liga para dizer que deu 73 mil pessoas, porque as pessoas estavam com saudades de ir às ruas manifestar sua cultura, sua arte, sua fé, sua religiosidade, enfim. Então, eu acho que essas duas palavras, carência e identidade, elas são muito presentes. Quando eu comecei a ler seu trabalho, eu disse, não, eu acho que quando você coloca no seu resumo que a cultura estava espremida, aí eu, ai meu Deus, essa palavra espremida, mas depois eu olhei e disse, mas é espremida mesmo. Cláudio não podia dizer outra coisa que não seja espremida. Então,
não, eu retiro a colocação que eu ia falar, porque o seu trabalho tem esse condão, tem esse objetivo de divulgar, de manifestar uma resignação sua enquanto jurista, enquanto artista, enquanto educador de arte nesse cenário. E, por fim, eu acho, minha última colaboração quando você coloca lá no seu último capítulo, falando sobre o cenário natalense, eu fiquei pensando, meu Deus, isso daqui daria, eu acho que um trabalho muito inédito, porque eu particularmente desconheço um trabalho dessa natureza. Então, eu já ia dizer, Cláudio, depois, se você tiver interesse, construa isso. Mas quando você falou na sua apresentação agora, não, porque eu conversei, eu sentei, eu tomei cerveja, esse aqui é Romildo, é compositor, tá pedindo. Isso dá um trabalho, sabe assim, isso ficaria de uma riqueza se você conseguisse mais à frente pegar esse seu último capítulo e transformá-lo em um trabalho. Aí você metodologicamente iria fazer as entrevistas com questionário ou roteiro, iria fazer a observação participante, você iria delimitar as técnicas metodológicas de captar esses discursos e fazer análise dos discursos dos artistas sob a perspectiva da proteção jurídica. Eu acho que seria um trabalho que agregaria tanto à cultura, sabe? Então, se você fica aqui, portanto, o meu registro de que você deveria levar essa ideia à frente, e hoje tem programas dentro da universidade, tem editais de empresas públicas e empresas privadas que fomentam esse tipo de pesquisa, porque eu acho que você amarraria em dados a sua percepção do seu TCC. E claro que seria um trabalho muito mais trabalhoso, então você iria fazer num outro momento que não agora. E de resto, Cláudio, a única coisa, depois você vai com calma fazer uma leitura de novo do seu trabalho, ajeitar uma coisinha ou outra de formatação, por exemplo, nas fotos, eu acho que dava para você mudar a letra para igualar a letra com a fonte que você usou no seu trabalho todo, ajeitar as imagens, mas assim, são coisas que não tiram em absolutamente nada o brilhantismo do seu trabalho, então por isso eu lhe parabenizo uma vez mais. Eu fiquei muito emocionada quando você coloca lá seus orixás, Xangô é o orixá que lhe protege, né, o seu guia, e quando você abre sua apresentação pedindo permissão, eu me arrepiei, porque isso é tão bonito, sabe, é de um respeito, é de uma... Eu não sei, eu acho que não poderia ser um trabalho de Cláudio se ele não começasse assim. E tenho certeza que ele está abençoando você e que ele fez você fazer um trabalho tão forte quanto ele é, viu? Então, parabéns e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, professora Carol. Cláudio, tem condição de se pronunciar em relação às provocações, às sugestões da professora Carol? Já se recompôs? Rapaz, é pesado. Muito pesado. Professora, muitíssimo obrigado. Não tem outra coisa para me dizer. Mas sou muito forte, porque tem muita história por trás disso tudo, sabe, gente? Vocês têm uma ideia, quem me conhece sabe, eu sou professor da escola municipal, da escola estadual, eu trabalho 13 horas por dia, dentro da escola pública, na base, e ainda me virava como aluno do curso de Direito. Tenho consciência de que eu não fiz o curso que eu queria. Eu queria ter feito um curso com muito mais dedicação, muito mais entrega, mas a necessidade me pediu isso. E esse momento é muito forte porque, ai Deus, não é fácil chegar aqui, não é fácil, com todas as dificuldades. Uma pessoa que nasce pobre, que nasce preto, que é nordestino e passa por uma série de privações e dificuldades, mas filho de uma mulher extremamente forte. A gente aprende que tem que lutar, e quanto mais a gente luta, mais saborosa fica a vitória. Então eu já recebo a tua presença, Carol Guilherme, como uma
uma aceitação, um atestado de qualidade, porque não se pode se vincular a qualquer coisa. A gente, quando aceita o convite, a gente participa disso. É uma responsabilidade muito grande. O professor Morton, o dia que eu puder, ele coloca nos braços, professor, porque recebi uma proposta dessa, eu queria deixar claro, eu nunca fui aluno de sala de aula do professor Morton. E esse cara é muito corajoso. Como é que você vai orientar um cara que não foi meu aluno? Eu não tive contato com ele na sala de aula. Eu não sei se ele é um bom aluno, mas ele acolheu a proposta, assim como o Carol, por uma coragem assim, absurda. Então, assim, quando a Carol começa falando sobre a quebra da quarta parede, cara, é mágico isso, né? Eu trabalho com teatro há 24 anos, mas é um teatro chamado Teatro do Oprimido. É um teatro que a gente faz na rua, que a gente chuta mesmo essa quarta parede. A gente não quer, na verdade, nenhuma parede nesse teatro. A gente quer que o público, como dizia Augusto Boal, que o público invada o latifúndio que é o palco e que tome parte disso, que tome para si o teatro como ele era antes de ser formatado como teatro na Grécia 2.500 anos atrás. O Boal foi considerado na Inglaterra, por um dos grandes estudiosos, pelo editor da mais importante revista de teatro no mundo. Ele foi considerado como o principal homem do teatro mundial no século XX, um dos principais nomes do teatro mundial, por ele ter tido essa grandeza de devolver o teatro ao povo, quebrar essa quarta parede. E, inevitavelmente, eu fui impregnado por esse homem, porque ele me acolheu no seu grupo de trabalho. Eu sou o único coringa que foi formado por Boal para trabalhar na região nordeste do Brasil. Eu sou a única pessoa do Nordeste que teve essa experiência, que teve esse trabalho. Eu trabalhei 8 anos direto dentro do Centro Teatro Oprimido. Para quem não conhece, Augusto Boal é o Paulo Freire da arte e educação. Ele trabalhou, inclusive, foi colega de Paulo Freire. É o Pelé do que se faz no teatro. Não existe nome maior no mundo, dentro do ambiente do teatro, da arte e educação, do que o Boal. E ele falava muito isso. Então, essa quebra, Carol, da quarta parede é isso. É uma impregnação desse homem que tinha como a grande preocupação democratizar, não o acesso à arte, mas democratizar a produção da arte. Todos nós somos artistas, todos nós temos o direito de ser arte. E eu penso também, aí eu vou arranjar uma briga com o setor jurídico, eu acho que todos nós temos o direito de sermos juristas. Nós temos que discutir direito numa mesa de bar, sim. A gente tem que falar muito sobre direitos humanos, a gente tem que falar sobre direito da mulher, direito do negro, direito homossexual, igualdade, liberdades. A gente tem que discutir política, a gente tem que discutir religião, sim. Minha mãe pega muito no meu pé por isso. Você fala muito nisso, você discute isso, mas eu tenho que discutir. É uma ação política, é uma afirmação da nossa existência. Porque enquanto eu me calo, os opressores vão lá e impõem as suas palavras. Augusto Boal sempre diz isso para a gente: palavra é poder. E nós temos que tomar o poder. Nós temos que criar as nossas palavras. Nós temos que criar uma estética. E aí eu já vou falar naquele momento, quando a Carol fala sobre essa coisa da estética, né? Por que eu afirmo assim, que a gente tem uma estética natalense? É que quando a gente é do ramo da arte, a gente vai olhar para o que é estética por um olhar bem apurado, que é um modo de fazer algo. O artista natalense, ele é muito eficiente. A gente teve a oportunidade de patrocinar a banda Grafite, num carnaval em Macau, e eu, como professor de arte, eu questiono muito a qualidade, o que o grafite faz para a arte. Né? Aquele tipo de música, aquela swingueira. Mas, do ponto de vista técnico, eu não conheço, na cidade de Natal, um grupo de artistas mais bem preparados do que o grafite, para levar um show por 5, 6, 7 horas, sem parar um instante. Aqueles caras têm uma habilidade absurda. Eu questiono o que eles... que letra de música é aquela, mas como eles tocam, não. Ninguém pode falar daqueles caras. O Diogo Guanabara é uma sumidade. Sabe? Rosas na Cartola são 2 garotas que têm um projeto lindo. Tem o Samba do Zé, um cara que está aí carregando um piano sozinho nas costas. Dona Dodora, o trabalho que Dona Dodora Cardoso faz com samba, mas tudo isso, gente, tem um problema. É uma repetição daquilo que foi criado lá fora. A gente tem que criar o nosso. O nosso sotaque tem que ter. Porque Chico Science se transforma numa referência para o mundo, porque ele não abre mão de falar do sotaque dele. Ele não abre mão de juntar o som do tambor da macumba com a guitarra que ele ouviu, que veio lá da Inglaterra, do rock, do jazz, entende? A gente tem que fazer isso. Claro que o artista natalense tem suas buscas. Eu me lembro daquela banda Plutão Já Foi Planeta, naquele momento que estava naquele programa nacional aí na Rede Globo, enquanto os artistas iam cantar músicas de outros artistas, o Plutão fazia questão de cantar as suas canções autorais. Aquilo foi lindo, cara. A afirmação de uma produção artística em Natal para o Brasil. Os caras chegam na final do programa, é lindo aquilo. Foi massa. Então a gente precisa mesmo, Carol. A gente tem uma estética.
A nossa estética precisa ser trabalhada. O artista, naturalmente, precisa ter consciência que ele tem essa estética. E ele tem. Mas é como você disse, ela não é conhecida, ela não é divulgada, ele não sabe o que está fazendo ainda. Muitos fazem e não sabem nem o que conseguem fazer. Então, assim, essa sua observação sobre o manifesto, eu acho que acaba sendo isso, né? Mas é uma mania, tá? A gente aprende em Pernambuco, tudo em Pernambuco é manifesto. Pernambucano gosta de briga, né? É um povo guerreiro, e a gente aprende, né? É impossível você viver naquela terra e não ser impregnado, né? Eu anotei suas palavras, carência de identidade, e já estou dizendo aqui, vai ser um capítulo, aliás, 2 capítulos de um trabalho que a gente vai tocar, né, sobre isso. E quando você fala sobre o último capítulo, eu vou citar uma fala de Augusto Boal, porque no teatro do oprimido a gente leva em cena uma situação de opressão, a gente apresenta para o público, a gente pede que o público interfira, que mude, que desconstrua aquela opressão, mas a gente tem uma obrigação, que é o que ele chama de ação social concreta continuada. A gente tem que encerrar aquela sessão de teatro com alguma coisa para fazer depois daquela peça de teatro. Então, o Boal vivia dizendo o tempo todo, essa alguma coisa é para continuar confrontando aquela opressão. A gente vai queimar pneu na rua, a gente vai estender faixa, a gente vai criar uma lei, a gente vai fazer alguma coisa, mas não pode acabar na peça. E Augusto Boal sempre dizia, o fim sempre é um começo. Quando você encerrar uma peça de teatro oprimido, você vai iniciar uma ação social para mudar a história da humanidade. A PEC das domésticas, aqueles direitos que as empregadas domésticas conquistaram, nasceram de uma cena de teatro oprimido, que quando acabou a encenação, as domésticas apresentaram para um deputado um projeto de lei construído pela plateia, que reivindicava direitos trabalhistas iguais para aquelas mulheres. A lei de proteção às testemunhas nasce de um espetáculo de teatro oprimido numa favela no Rio de Janeiro, que quando termina a peça, a gente tinha um pedaço de papel na mão formatando que todo brasileiro que denunciasse um crime deveria ter proteção do Estado. E aí a gente leva para o Congresso, leva para o deputado reformata aquilo, coloca dentro das formalidades, dentro de todos os saberes que o direito exige para que seja apresentado o projeto de lei, e a gente chega em 2 leis nacionais. O Rio de Janeiro tem 13 leis municipais, nascidas de um espetáculo de teatro oprimido, porque o fim é o começo. E esse projeto, esse trabalho, eu penso que ele vai ser o começo, sim. E aí eu tenho uma proposta, você diz assim, você deveria levar esse programa à frente. Aí eu queria ver se dá para a gente corrigir essa sua fala aí no registro, assim, a gente pode levar esse projeto à frente? Vamos levar? Eu vou dizer a Carol Marinho que ela não vai se ver livre de Cláudio no Direito em Cena, não. A gente vai ficar colado. E essa vai ser uma bandeira minha dentro do projeto, se for permitido, é claro. Que bom, Cláudio. Agradeço, obrigado. então, professora Carol, suas observações foram anotadas. Vou observar essas legendas, como a senhora falou, vou ajustar essas imagens, vou fazer esse trabalho ficar fofinho, vai virar uma obra de arte. Perfeito. Professora Carol, Gente, eu queria pedir licença, por favor, professor, perdão, quebrar um protocolo, e queria só manifestar que meu filho está presente. Ele disse que ia furar a aula dentro da escola para assistir. Tiagão, filho, beijo para você. Obrigado por estar presente, meu filho. É muito importante para um pai, né? Quando a gente luta como educador para que o filho veja esse exemplo. A gente tem que dar o exemplo. Eu quero. Na verdade, não é a quebra do protocolo, é o respeito ao protocolo, né? O filho em primeiro lugar. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Professora Carol Marinho, sou todo seu. Deixa eu só perguntar à professora Carol Guilherme se ela está satisfeita com a intervenção, com as respostas. Satisfeitíssima. Emocionada e satisfeita. Muito obrigado, professora. Professora Carol Marinho, para não dizer Carol com K, né? Professora Carol Marinho, a palavra é sua para fazer suas indagações, provocações. Tá bom. Vocês me escutam? Se recompondo também, né? Ah, sim. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar por aqui, porque aqui ao lado tem uma obra. Eu estou lembrando aqui do tempo que a gente estava bem online mesmo, bem remoto. E primeiro eu queria dizer que é uma alegria, realmente um momento muito feliz, Cláudio, participar da sua defesa de TCC. Finalmente esse dia chegou, né, Cláudio? E realmente eu estou aqui me emocionando. Desde ontem que eu participo de bancas com a professora Carol, com C,
e eu me emocionava ali naquele momento com defesas de orientandas. Tem trabalhos que realmente nos tocam, né? E vir para a sua defesa de TCC, eu nem sabia, não importava o que seria o tema. Eu sabia que seria algo ligado à arte, né, Cláudio? Mas eu já aceitei de plano o seu trabalho, porque eu me sinto muito honrada em fazer parte desse momento de poder partilhar com você o fechamento de um ciclo que, né, você fala aí, né, teve algumas dificuldades, mas eu sei que foi um fechamento de ciclo muito honroso, porque você contribuiu de diversas formas para o curso, né, e você deu realmente, você deu luz, você deu oxigênio para que o Direito em Cena pudesse nascer de fato, né? Eu não te conhecia quando a gente começou com o projeto e você nos trouxe várias ideias. Eu aprendi muito com você, aprendi bastante sobre as suas experiências que foram trazidas para a sala de aula, para a formação, né, de estudantes de direito. Estudantes que eu digo assim, que ainda são estudantes que estão na primeira graduação, que talvez não tenham uma vivência. E assim, tudo que você trouxe, né, da sua experiência enquanto arte educador e também da sua experiência de vida, nos ensinou muito. Então, eu acho que o seu trabalho, o seu TCC, não é só um TCC que eu vou analisar aqui apenas o que está escrito, ou eu poderia ficar aqui, né, Cláudio, vamos fazer alguns ajustes, porque todo trabalho precisa, e a gente tem essa função mesmo. Mas, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pela coragem de ser quem você é, né, sempre, inclusive no seu TCC. Também fiquei muito feliz, adoro ler os agradecimentos, e seus agradecimentos, assim, são né, de um afeto. Eu sou muito entusiasta da Academia de Afetos, né, e Carolzinha, Morton, são pessoas que a gente está junto nessa nova linhagem, digamos assim, né, de uma academia e de um movimento acadêmico que acolhe, não apenas, né, não oprime. Então, assim, eu fico maravilhada, assim, com o fato de você ter continuado na coragem e na ousadia de trazer um tema que foge, né, do lugar comum do direito. O seu tema por si só, o seu recorte já é incrível, né? Você ter essa sacada de falar não apenas do Rio Grande do Rio Grande do Norte já é o que a gente tenta fazer, e você falar de Natal, poxa, isso é fantástico, pensar até numa política pública para Natal, diante de tantos problemas que a gente tem, e principalmente a relevância do tema se mostra quando a gente pensa num momento que a gente viveu de pandemia. Gente, eu caí não, né? Ah, tá. Porque eu olhei todo mundo parado aqui para mim, eu pronto, caí. Um momento de pandemia em que a gente... Eu vou dizer aqui uma afirmação, mas eu acho que, no meu caso, eu sobrevivi por causa da arte. Sobrevivi sã, né? Não sei se foi tão sã assim, mas a arte e a cultura nos mantiveram de pé. Então, gente, todo mundo, você pode até nem ter trabalhado, pode até nem ter comprado roupa, nem ter, mas a cultura esteve muito presente na nossa vida. Então, a relevância aí do tema e o olhar para isso precisa, né? Os olhos precisam, né, se abrir mais, cada vez mais a gente precisa enxergar a importância desse setor como um setor econômico mesmo. Como um setor econômico que traz, inclusive, desenvolvimento, está intimamente relacionado ao desenvolvimento também, a gente olhar para esse setor econômico. Então, o seu recorte, né, falar de direito ligado à arte, à cultura, ligado aos artistas, aos direitos dos artistas, e em Natal já merece, né, todas as palmas. Eu achei incrível também você trazer essa justificativa pessoal. Não tira, né, a impessoalidade do cientista, mas traz aí um olhar e um toque científico-artístico para o seu trabalho. E eu acho que isso, né, é muito louvável.
Também gostei das suas referências, né? Não tinha como. Eu fui logo procurar Boal, deixa eu ver aqui em todos os cantos em que ele coloca Boal, porque eu sabia, não tinha como, né, fugir. Até a sua definição de arte, você traz uma definição de arte, e depois você está sempre trazendo ali, aí desenvolve, eu achei, né, engraçado, fossem outros trabalhos que não tivesse esse viés artístico, talvez eu até dissesse, Cláudio, quando você cita ali, você vai explicando ali Pelé, né, a arte de Pelé, por que talvez eu dissesse, Cláudio, você talvez fosse interessante você trazer algumas referências, algumas notas de rodapé, mas ficou tão pessoal, assim, você deu um toque tão pessoal ali, aquela construção, e deu para entender a sua analogia, né, com a arte de Pelé, aí você explicou que não é exatamente a arte, a linguagem da arte, que eu nem falaria nesse aspecto, mas o que é que eu queria assim, dizer de principal do seu trabalho? É que o seu trabalho, como Carol Coelho falou, é um manifesto. É um manifesto e é uma busca por uma atenção, né, que está mais do que na hora. Inclusive, né, eu pensando essa semana, até mandaram para mim, né, alguém falando, por que não existe uma comissão de Direito e Cultura na OAB? Eu acho que é chegada a hora, né? A gente vai ter agora na UFRN, no semestre que vem, a disciplina Direito do Patrimônio Cultural. Você já está convidado, viu, Cláudia? Já coloquei você. Quer dizer, eu nem lhe convidei, né? Mas eu já coloquei você aqui, né? nas pessoas que vão, né, participar. Eu vou ter a honra de ministrar essa disciplina, e a gente precisa realmente fazer algo pela cultura, né, do Brasil. Talvez esteja ligado também à forma de financiamento dessa cultura. Talvez isso não tenha sido objeto do seu trabalho, mas é algo que precisa ser tocado. O financiamento da cultura no Brasil, ele parte de um pressuposto que é tributário, por mais que eu seja tributarista, ele, para mim, ele está equivocado, porque ele não deve se pautar apenas no incentivo fiscal. Tem que haver uma forma de financiamento público, constante, perene, a verba deve ser, né, muito bem pensada. Então, a forma de financiamento, ela parte até do que a gente pressupõe do que é cultura e da importância da cultura na sociedade. E aí eu me lembro também do conceito de Adorno sobre indústria cultural, que indústria cultural ultrapassa, né, essa coisa assim que destoa do que é efetivamente essa produção de arte e cultura. E muitas vezes existe, a gente vê aí, tanto é que a gente vê atualmente uma discussão aí, Lei Rouanet, ou financiamentos por municípios, né, de algumas bandas, financiamentos estratosféricos de algumas bandas, mas isso é cultura? E por que não não se entende como necessária a Lei Rouanet? Mas nesse caso aqui, né, de alguns casos, acho que as pessoas devem ter acompanhado aí na mídia, que foi a polêmica, né, de Anitta com algumas bandas de sertanejos. Então, a gente tem aí todo um desvirtuamento do que é a importância da produção cultural na nossa sociedade, e você atenta para isso. Então, falar de economia da cultura é mais do que urgente, né? A gente trazer, inclusive, para a sociedade como um direito fundamental, assim como educação, assim como saúde, como o Carol falou, conhecimento é uma commodity de elite, né? Acaba sendo. E cultura também, se você for ver, já que aqui a gente não tem uma estrutura pública, né, um financiamento público de qualidade que torne isso acessível, o que a gente acaba vendo é que muitas vezes, para o artista, ele não tem acesso a formas de financiamento, e para quem quer assistir, quem quer ver, né, cultura de qualidade, para falar a verdade, a pessoa não sabe nem que existe, né? Porque não existe um financiamento público também de qualidade, e o acesso que se dá à cultura, não vou nem colocar entre aspas, mas a cultura de modo geral é uma cultura cara, ali nos teatros, vamos dizer, nos teatros
no fast theater, sei lá como é, fast food. Não, eu vou dizer assim, são muito mercadológicos. Tem a sua importância, todos nós, né? Lógico que a gente iria querer muito mais ir para um canto confortável, seguro, mas que fosse acessível a todos, né? Então, acho que é mais do que urgente. E aí, quanto ao seu trabalho em si, eu concordo com Carol também, que essa parte que você falou, né, que você fez um trabalho, uma pesquisa de campo, você até traz aí vários dados nas suas considerações finais. Eu acho que isso é muito rico. Tudo aquilo que você trouxe, quando eu li, eu disse, nossa, olha só, reflete não apenas o fato de que o Nordeste e o Rio Grande do Norte destoa não apenas no que tange a remunerações de diversas carreiras, né? Já é algo comum, assim. Mas também quanto à arte e cultura, porque aqui a gente não valoriza. De fato, você fez uma excelente comparação. A gente está entre Fortaleza, entre o Ceará e Pernambuco, né? A Paraíba também já tem até muito mais valorização da sua própria cultura do que aqui, do que a gente. Então, isso demonstra, e aí você pode chegar a algumas conclusões, da desvalorização e dessa insegurança. E aí o que eu iria lhe dizer, assim, como você está trazendo o trabalho, né? Você falou assim, há uma supremacia do olhar do jurista. Agora você está nos dois locais, você está, né, na arte, educador e no lugar do jurista. Como você vai fazer essa simbiose, né? É importante que você traga também alguns conceitos jurídicos que não precisam ser distantes na linguagem, porque a linguagem é poder, né? E quando a gente trata de manter uma linguagem que é inacessível, a gente está mantendo as pessoas longe, né, desses espaços de poder. Então, você pode trazer, a partir de uma linguagem que dialogue com todas as pessoas, que seja acessível, mas conceitos de direito que possam explicar para essas pessoas, né, do setor cultural, que direitos elas têm, né? Quando a gente fala de insegurança jurídica, talvez você trazer um pouco mais aprofundado, isso até para você depois, eu sei que você é inquieto, o pouco que eu conheci, né? Então, não sei se foi pouco, porque a gente teve muitos contatos, né? Mas assim, né? O que eu conheci de Cláudia, eu sei que você é inquieto, você não vai parar aqui, né? Na graduação. Então, se você for desenvolver, você já tem mestrado em outra área, já tem, enfim, você continuar essa pesquisa e você realmente desenvolver esses conceitos jurídicos para dar mais acessibilidade a quem precisa. Eu me junto a você, né? Eu quero me somar a você nessa luta de a gente de a gente trazer o direito de forma mais acessível para o setor cultural. Já estou com várias ideias, inclusive na disciplina de Direito do Patrimônio Cultural, nessa possível comissão da OAB de Direito e Cultura, da gente fazer aí rodas de conversa, talvez agora que você finalizou o curso, você possa também, né, a gente possa pensar, a Carolzinha também, que terminou também, né, professor Morton, enfim, todos nós, quem tiver interesse, a gente poder fazer um movimento que é mais do que necessário na nossa cidade. Então, o que eu lhe diria, assim, quanto ao seu trabalho, Cláudio, é que você trouxesse, agora assim, de forma bem prática e objetiva, é que você trouxesse o que você colocou lá nas suas considerações finais para o último capítulo, para tornar ele mais robusto, né? Já que você vai falando de direito e arte, eu adoro aquela parte que você faz as intersecções entre direito e arte, direito na arte, direito à arte. Isso dá para depois também desenvolver até, né, com mais exemplos em um mestrado, enfim, uma pesquisa. Mas eu acho que para agora isso tornaria ainda mais rico o seu trabalho. E as suas conclusões, elas podem ser obtidas a partir do que você fez, do que você já mostrou. Depois, trazendo também todo o resultado da sua pesquisa de campo, você documentando, é importante que tudo que você faça, né, a partir de agora, você documente. Mesmo que você não tenha, não estou numa história, mas documente de alguma forma, filme, faça alguma, né, anote o nome da pessoa, o que é que ela faz. Achei legal, você trouxe ali o Romildo, né? Foi uma forma de documentar, para que depois você possa até transformar num livro,
eu acho que fica excelente, fica, né, como um resultado legítimo da sua pesquisa. É lógico que nenhum trabalho está pronto, todos os trabalhos precisam de ajustes, né? E aqui seria nossa função também trazer algumas formas de ajuste do seu trabalho, mas eu acredito que ele transcende simplesmente essa necessidade de a gente trazer um tema jurídico para debater e fechar na caixinha. Seu trabalho nos mostra que a gente pode, né, largar a caixinha, largar todas as caixinhas, as molduras e pensar fora das caixas, das paredes também, como que é o teatro do oprimido, e pensar em desenvolver e defender, proteger, resguardar direitos humanos, como o direito à cultura, direito de cultura, direito à cultura, direito ao patrimônio cultural, direito da arte à arte, dos artistas. Então, tudo isso a gente pode trabalhar, não vou dizer a partir, né, porque o seu trabalho já tem aí muito tempo, mas a gente dar continuidade a esse seu intento de diversas formas. Então, eu parabenizo a você, ao seu orientador. Estou muito feliz, né, de participar da sua banca e emocionada, porque esse é um momento histórico cultural do curso de Direito. E lógico que você também nem pense em sair do Direito em Cena, mesmo que você queira. Eu vou lá no Beco da Lama, né, te trazer de volta. Então é isso. Muito obrigada. Um abraço forte. Obrigada a todos os presentes aqui, todos e todas. E é isso, Cláudio. Muito obrigado, professora Carol. Marinho. Cláudio, agora é a sua oportunidade de fazer considerações acerca das contribuições, professora Carol, das sugestões. Perfeito. Como eu já disse antes, eu tenho uma outra formação anterior, estudei nos anos 90, fiz um curso de arte, eu já transitei em faculdades de relações públicas, de fisioterapia, de jornalismo. Eu gosto de estudar, gosto de colecionar diplomas. E queria pontuar que Carol fez uma fala que é fantástica e eu preciso dizer, a gente tem que deixar isso gravado, registrado, fazer disso um momento histórico. Carol falando de uma nova linhagem de acadêmicos que não oprimem. Isso é uma verdade. Quem não conhece, por favor, venham conhecer. Carol Morton, a professora Carol Coelho. Vocês conseguem quebrar o paradigma. O inferno que eu vivi, por exemplo, nos anos 90, na academia, que ainda existia um preciosismo, uma hipervalorização do ego de seres humanos, né, que deveriam ter a generosidade, deveriam ter consciência da generosidade do ato que é o educar, porque eu acho que o educador ele só existe para compartilhar. Ainda bem que acabou já isso, né? Graças a Deus, professor, e agradeço muito a todos vocês por isso. Eu queria deixar registrado isso, reforçar isso, porque realmente o que Carol falou é uma verdade, e estou muito feliz por isso. E estou muito feliz pelos que virão. As próximas gerações serão muito mais bem formadas do que nós fomos. Eu acho que a gente vai ter um futuro muito grande no nosso país quando nós temos professores como vocês na universidade que acolhem, que abrem os caminhos, que não fecham, que não ignoram, que não oprimem, como antigamente era mais comum de se ver. Que existiam bons professores também, né? A gente tem que apontar isso. No mais, Carol falou uma coisa que é fantástica, né? A pandemia, né, cara? Essa pandemia foi... Eu acho que se restava dúvida da importância da arte na existência da humanidade, quem não entendeu não merece nem estar vivo, né? Porque a pandemia, quem nos salvou foi realmente aquelas lives, os livros que a gente tinha em casa, a Netflix, quando a gente não podia sair de casa, a pipoca e o filme foram um alento que nos afastou. Eu até num determinado momento conversava com meu filho mais velho, eu tinha pedido para ele ler o Diário de Anne Frank, e eu disse a ele, cara, eu estou me sentindo no porão de Anne Frank agora, porque a gente tinha medo de alguém que estava ali fora de casa, a gente tinha medo que essa pessoa invadisse a nossa casa, e o pior de tudo é que essa pessoa não tinha as botas, né? Não tinha os coturnos dos nazistas para avisar que estava chegando, ele não batia na porta, a gente não escutava ele batendo nem passando pela nossa porta. Era um momento muito difícil, muito complicado. Eu tive Covid, eu fui contaminado, e eu passei 48 horas sem dormir, porque eu quase entrei num surto de esquizofrenia, cara, porque eu escutava uma voz dizendo que se eu dormisse eu ia morrer sem ar.
Então, quando eu pensava em cochilar, eu acordava com medo de morrer. Foram os piores 2 dias da minha vida passar por aquilo. Mas sobrevivemos. E a arte foi o grande suporte para isso. Foi quem muito nos ajudou a sobreviver. E se as pessoas ainda não entenderam isso, essas pessoas não têm nem o direito de serem dignos de vida, porque eles não entendem, né? E aí eu me lembro de uma frase que certa vez eu li, que atribui a Nietzsche, não sei se é dele, que diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? A realidade não é um lugar fácil, né? A realidade não é um lugar tranquilo. Parece que nós humanos temos um interesse de fazer da realidade uma coisa impossível. E aí eu volto para Augusto Boal, eu não vou parar de citar esse cara nunca. Ele dizia que a nossa missão é fazer da humanidade um lugar visível. A gente tem que fazer uma realidade para o humano, não para o capital, não para a empresa, não para a instituição, não para a religião, e sim para o humano. A gente tem que construir um novo mundo, a gente tem que reconstruir o planeta para que os seres humanos possam viver neles em paz, sabe, de uma forma igual. Quando o Carol lembra aí que na citação que fala, né, da arte como setor econômico, é de impressionar, gente. Nós temos hoje, por baixo, algo em torno de 2,5% do PIB de uma nação que é a 10ª maior economia do mundo. Nós temos o 10º maior volume de recursos que circulam no planeta Terra e 2,5% disso é produzido pelo setor da cultura. É algo em torno de 170 bilhões de reais. Pra vocês terem ideia, o PIB da nossa cultura, esses 2,5%, representa quase 2 vezes o que o Paraguai tem para sobreviver em todos os setores. De arte, de cultura, de economia, de educação, de finanças, de tudo. Só os nossos artistas, os nossos técnicos, os nossos produtores produzem muito mais riqueza que um país inteiro na América do Sul, que um vizinho nosso inteiro faz. E isso não é pouco, cara. Isso é muito dinheiro, é muita coisa. E o nosso município, eu não vou nem comentar, porque esse PIB de 2,5% está concentrado lá no Sul, Sudeste. Se chega no Nordeste, vai até Salvador, para ali em Recife, salta até Fortaleza, mas passa longe da gente. Nós temos que ter uma participação um pouco mais imponente nesse setor, porque nós temos tamanho para isso. Por que cultura de Natal é pequena? Porque Natal é uma cidade pequena? Não é, não. Natal tem quase o mesmo tamanho de Recife, se a gente for falar em áreas territoriais. Então nós temos tantos lugares para fazer tantos teatros quantos tem em Recife. Nós temos espaço físico na cidade para fazer quantos locais culturais, quantos centros culturais Recife tem, a gente também tem. É só organizar, é só ter vontade. O Hotel dos Reis Magos foi demolido. Lá em Recife tem um parque que foi construído numa área do tamanho do Hotel dos Reis Magos. O Parque Dona Lindu, numa área daquele padrão, um pouco maior talvez, mas dava para construir, dava para aproveitar aquilo, cara. Ali dentro daquele Hotel dos Reis Magos tinha uma centena de cinemas, salas de estudo de teatro, de dança, de música, de artes plásticas. E o nosso poder público ignorou isso. Sabe, a gente tem muito que fazer. O nosso PIB, eu acho que eu não encontrei ainda esse dado, mas eu vou descobrir qual é o dado desse PIB da cultura de Natal, do Rio Grande do Norte, para passar na cara mesmo dos gestores e dizer, olha, a gente precisa ficar rico. A gente tem que parar com essa mania de ser pobre, a gente tem que parar com isso. A pobreza não é o nosso lugar. Porque nós somos milionários culturalmente falando. Nós temos artistas, nós temos... E eu não toquei ainda no setor da economia, eu não toquei no setor da cultura popular, da cultura folclórica, como foi dito aí. O Carol falou, se você vai no interior, você vai ver manifestações livres. Mas tem gente aqui no interior, aqui dentro da capital. Se a gente for ali em Felipe Camarão, tem um pessoal que faz um boi de reis, que é uma coisa que, gente, vem gente do exterior para prestigiar aquilo, e a gente nem notícia tem que essa coisa existe na nossa cidade. E esse pessoal do exterior, muitos vêm de lá para cá com seus gravadores, gravam todas as canções, gravam tudo, lançam lá na Europa, lançam na Ásia, na América do Norte, vendem, ganham dinheiro e não pagam sequer um direito autoral disso. E o nosso artista morrendo de fome aqui, porque não tem um pão para comprar, um queijo para botar dentro do pão, para almoçar, nem para jantar, porque hoje só se almoça isso, que não tem nem feijão. Enquanto alguém está lucrando horrores lá fora, em euros, com o produto que esse cara fez, porque ele não tem proteção. E eu cansei de ver, não só aqui em Natal, mas em outros locais, em Sergipe, tem um festival de cultura popular, que se você for lá em Laranjeiras, até o segundo domingo de janeiro, você vai ver uma centena de pesquisadores japoneses, chineses, americanos, europeus, de todas as nações, gravando, registrando, fotografando, entrevistando, e ninguém traz um centavo de direito autoral para esses caras. E são pessoas que vivem num estado de miséria econômica, mas são milionários do ponto de vista
do poder cultural, sabe? Então a gente precisa equilibrar mesmo isso, esse PIB da gente precisa ser ampliado. Eu acho que se a gente investir na cultura, a gente vai ter uma participação, a nossa economia vai dar um salto só na cultura, acho que a gente recupera aí umas 2 ou 3 posições desse ranking de nação, né? Quando o Carol fala novamente da história do trabalho que é o manifesto, eu fico feliz por ser visto dessa forma. Eu não tinha percebido isso. E se esse trabalho tem essa característica desse manifesto, é uma responsabilidade que eu vou ter que assumir com isso. E aí eu vou lhe pedir, viu, Carol, me segure, me aceite, para a gente fazer esse manifesto ecoar. Vamos fazer esse manifesto ecoar na cidade, vamos nos encontrar com os artistas, vamos conversar com eles, vamos trazer ele para dentro da nossa casa, vamos fazer eles falarem, dizerem o que eles querem, vamos ecoar esse manifesto. A nossa cultura precisa, né? Vamos fazer história, né? Vamos fazer história com isso. É legal, é uma busca por atenção, sim, nós precisamos dessa atenção. E fico feliz, você não tem ideia da felicidade que eu estou. Se eu não tivesse hoje correndo o risco de ser jubilado pela universidade, que eu estou há 14 semestres, estou há 8 anos dentro da faculdade, eu ia parar agora essa apresentação e dizer, não quero terminar agora não, porque eu quero estudar essa disciplina de direitos culturais. Porque é uma honra saber, é uma felicidade gigantesca saber que a nossa universidade vai se abrir para isso. E é muito confortante saber que a OAB está se abrindo também para isso, que nós vamos ter essa comissão. É mágico isso, é legal. Poxa, que bom. Eu agradeço muito por esse olhar, por essa generosidade de acolher também dentro do espaço do OAB o nosso setor, né? Porque nós existimos, nós somos parte disso. Então, eu fiz aqui as anotações, Carol, a respeito dessa presença dos conceitos jurídicos de forma acessível no trabalho. É uma meta, vamos sim trabalhar isso, vamos investigar, vamos explorar isso com a devida consistência. Eu tinha até esboçado alguma coisa, mas realmente estava muito inconsistente, era muito pequeno, não dizia muita coisa, o professor Morto me alertou quanto a isso. Disse, olha, não está dizendo nada, então é melhor a gente não chegar lá, mas é algo que já está aqui anotado, é uma prioridade 0. Né? Vamos aprofundar isso. A gente precisa mesmo trazer esses conceitos jurídicos, até porque quem não for do setor jurídico que leia esse trabalho tem que entender, né, quais são esses sentidos, o que é uma norma jurídica, o que é uma lei, o que significa o direito, como se opera, tudo isso, e de uma forma em português popular, né? Então, vamos quebrar essa outra parede aí. E com relação à documentação das entrevistas, todas elas foram gravadas em áudio. A meta é ver se eu consigo depois, eu vou conversar com os artistas de novo, pedir uma autorização, e ver se a gente cria um podcast a respeito dessas entrevistas, a fala deles, porque tem uma coisa muito importante, muito interessante. A entrevista começava num tom muito legal, muito descontraído, e terminava num tom muito tenso, cara. À medida que eles iam falando, é aquela coisa, aquele princípio da terapia, né? Falar faz a gente enxergar, né? E quando eles iam falando, quando eles iam dizendo assim, não, cara, eu não protejo a minha marca. Oh, olha só! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá, rapaz? Diga, tudo bem? Bem, E aí, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo para minha defesa. Fico muito honrado com a sua presença. É para você que eu estou fazendo isso, é para o nosso futuro. Você vai ser o cara que vai curtir muito desses resultados. Tá bom. Então, assim, as entrevistas estão sendo documentadas, e aí, como eu vim dizendo, elas começavam num tom muito legal, muito descontraído, a gente junto sentava, teve alguns artistas que vieram aqui em casa, a gente fez uma mesa de sushi, a gente conversou, bateu um papo, trocou uma ideia, a gente tomava um vinho, lá no Beco da Lama, sentei, conversei, e a conversa começava super descontraída, mas ela ia fechando, e quando chega no final, gente, a gente parece que está vendo, sabe, aquele momento da terapia que você encontra o que há de pior, o que há de mais perigoso, aquele grande medo. As respostas eram mais longas, os silêncios. Dentro do teatro, a gente tem uma coisa que chama da pausa psicológica. Quando um ator quer fazer uma fala de impacto, ele dá aquela pausa psicológica, ele deixa aquele som ecoar, aquele silêncio ecoar para criar um suspense. Eles faziam isso, mas faziam isso naturalmente, como quem estava dizendo, gente, o que é que eu estou fazendo com o meu trabalho? Principalmente quando eu perguntava assim, como é que você pensa a sua seguridade? Quando o seu corpo não suportar mais fazer arte, você vai viver de quê? E eles paravam e diziam, meu Deus, de vento. Né? Outros ficavam muito preocupados quando ele dizia assim, se tu sofreu um acidente, teve um grupo de artistas que sofreu um acidente quando saiu do show, bateu com o carro no outro e tal, o carro deu perda total, eu disse, vem cá, se tu tivesse te machucado naquele acidente, como é que tu ia sobreviver?
Você não tem um seguro-desemprego, você não tem um auxílio-doença, você tem uma previdência para isso. E eles paravam e diziam não, como quem estava descobrindo um precipício à beira dos seus pés. Então aquele clima ficou muito tenso. Então, eu acho que um podcast sobre isso seria uma saída interessante, não só para compartilhar a informação, nem só para historicizar o momento, mas também para que as pessoas, principalmente os artistas, percebam o quão perigoso é o terreno no qual eles estão pisando, da forma como eles estão pisando. Porque eles estão fazendo arte porque eles amam a arte. Mas eles precisam se alimentar dessa arte. Eles precisam ter, inclusive, até disse um deles, olha, tu tá usando uma música para fazer uma peça de teatro, tu já pensou que o dono dessa música, o compositor, pode te cobrar um direito autoral por isso? Ah, não tinha nem noção. Eu sabia que tu pode sofrer um processo por quebra de uma propriedade por causa disso? Dizia, virgem, nem tinha notado. Você não pode ganhar o teu pão apenas, né, se alimentando do pão do outro. Aliás, você não pode comer o pão que o outro produziu sem pagar por ele. Então, tá tudo isso anotado, Carol, e essa ideia de documentar as entrevistas, eu estou pensando, eu acho que a gente vai ter que ampliar, fazer isso filmado também, né? Eu acho que poderia virar um documentário bem legal. E aí eu pergunto, Direito Ensina sem interesse? Vamos fazer isso? Vamos fazer com certeza, bora fazer. Então é isso, quero dizer que eu agradeço muitíssimo, acolho todas essas suas sugestões, suas pontuações, todas as críticas são muito positivas, são muito bem-vindas, eu fico muito honrado, Carol, de ter a sua atenção, de ter o seu aceitamento. A sua aceitação é um carimbo que eu vou botar na minha história, no meu currículo, que vai me levar, vai me dar trânsito por todo o ambiente da arte, da cultura e do direito. Que eu agora posso dizer, Carol foi avaliadora, Carol me aprovou, se é que vai me aprovar, mas eu posso dizer isso, eu fui aprovado por Carol. Aliás, pelas duas Carol. Carol com K e Carol com C. É isso, gente. Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, estou à sua disposição. Muito obrigado, Cláudio. Professora Carol Marinho, tem alguma consideração? Está satisfeita com a... Satisfeitíssima também. Bom, Cláudio, agora é o meu espaço muito curto, né? Só para registrar nesse momento a minha gratidão a você por ter me pedido. Também é um professor desconhecido, né? Você não tinha sido minha vítima ou meu aluno, né? Então não tinha esse contato mais próximo, mas confiou na pouca contribuição que eu podia dar ao seu trabalho. Eu sei que a gente foi espremido muito pelo tempo, diante dessa sua correria que você narrou aqui, mas a gente percebe, a partir do trabalho que foi feito, a partir da sua exposição, inclusive, que a gente, talvez quem tenha menos tempo é quem mais tenha propensão a fazer algo de qualidade, porque valoriza cada minuto, cada segundo que você, ali entre o intervalo de uma aula e outra, no momento em que seu filho está dormindo, né? Então, existe essa valorização de cada minuto, contando como válido. Quero também agradecer demais às professoras Carol Marinho, Carol Coelho, porque a gente teve vocês tiveram pouco tempo para analisar um trabalho tão incomum, né? Porque uma coisa a gente... vamos falar aqui natureza jurídica da coisa julgada, então, assim, era um trabalho diferente. Mas aí ele também é cunhado para pessoas diferentes, para professoras diferenciadas como vocês são. E aceitaram de pronto, tiveram total dedicação e carinho em relação ao trabalho, à análise do trabalho, muito cuidadosa. Então, eu quero agradecer também a vocês demais. O trabalho de Cláudio fala sobre um tema de que eu gosto demais, que é a interseção, a interface entre o direito e a arte, né? E a defesa que está ocorrendo agora é uma defesa, pelo que o auditório deve estar percebendo, muito emotiva. E, obviamente, o auditório também está se emocionando de alguma forma com essa defesa, com esse envolvimento, né? Porque eu me lembro de Harari, no livro 21 lições para o século XXI, ele dizia que as pessoas, elas se conectam com a arte porque elas se veem na arte. E é isso que nos fortaleceu em períodos difíceis, não apenas agora no período da pandemia, mas
em períodos de guerra, em períodos de recessão. Muitas vezes foi a arte que nos sustentou como seres humanos. É a arte que faz com que as pessoas ainda se dediquem a ela, mesmo tendo dificuldade de sobreviver, né? Porque apesar de haver divergência em relação à própria exclusividade da arte do sapiens, né, do Homo sapiens, como a professora Carol Coelho mesmo falou, né, o desabrochar de uma flor é uma arte, a teia tecida por uma aranha é uma arte, né? Então, mesmo assim, a gente deixa de ser humano quando prescinde da arte. E o seu trabalho é assim, repleto de emoção, de extravasamento de sentimentos, porque ele teve como protagonista a arte, né? Então, parabéns, né, por essa coragem, por essa dedicação, e se você quiser falar algo, apenas como conclusão, antes da gente selar o seu destino nesse curso de Direito. Deixa eu fechar aqui o som. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é muito obrigado. Não vou cansar de agradecer. Segundo, eu tenho que dizer uma coisa que eu esqueci de comentar quando a professora Carol falou a respeito ainda da quarta parede. O fato de quebrar essa parede, professora Carol Coelho, e olhar para a sociedade e falar sobre a sociedade é uma obrigação moral. Essa sociedade sustentou a minha presença na Universidade Federal durante 8 anos. Os impostos pagos por cada uma daquelas pessoas que comprou um chiclete, que pagou uma passagem de ônibus, que tomou uma cachaça, esses impostos me sustentaram naquela universidade, né? Cada grão de areia que eu pisei daquela universidade são sustentados por essas pessoas, e eu tenho uma obrigação moral de pelo menos devolver alguma coisa que pelo menos seja o pensamento. No mínimo eu tenho que devolver para elas por causa desse investimento que eles fizeram para mim, né? Para que eu tenha direito a uma universidade pública, gratuita, de qualidade, com professores não opressivos. Isso é fundamental. Depois eu queria fazer uma penúltima fala, que é justamente lendo a epígrafe do trabalho, né? Uma citação de Augusto Boal, quando diz assim: a terra, a água e o ar, a palavra, o som e a imagem são bens da humanidade. A arte é direito e obrigação, forma de conhecimento e gozo. A arte é dever de cidadania, arma de libertação. Essa é uma fala de Augusto Boal no seu último livro, A Estética do Oprimido, que norteia esse pensamento. É um direito que nós temos, é uma forma de cidadania, é uma arma de libertação. Nós precisamos nos libertar das nossas amarras, das nossas opressões, né, com a arte. Esse artista precisa comer, ele precisa ter dinheiro, ele precisa ter direito a um lazer, ao ócio. O artista que nos propôs o ócio, nos propôs a sanidade mental durante a pandemia, a gente para pensar como é que esses caras se sustentaram, né? Quem é que dá o direito do artista de descansar? Quem é que garante o lazer desses caras? A gente tem que pensar em quem cuida do cuidador. O artista é o nosso cuidador. O produto dele nos dá conforto e segurança. Mas quem é que vai dar conforto e segurança a eles? Acho que somos nós da área do direito. Nós precisamos também trabalhar por isso. E aí, para encerrar, eu vou citar, né, o Chico Science, quando ele dizia, né, que com a barriga vazia eu não consigo dormir. E com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. E que desorganizando eu posso me organizar. Essa é uma frase final do Manifesto Mangue Beat, que ficou eternizado naquela canção Da Lama ao Caos. Espero que a gente saia de uma certa lama que a gente vive simbólica na existência cultural da nossa cidade, para reorganizar, para criar, porque é do caos que tudo se faz, né? Foi no caos que Deus criou o nosso mundo, a nossa vida, e é nesse caos que a gente vai criar uma nova cultura na cidade de Natal, se Deus permitir. Obrigado a todos. Muito bem, Cláudio. Agora, eu vou convidar as professoras Carol Marinho, Carol Coelho, a gente vai para uma sala secreta aqui, né, só dos examinadores. Eu vou colocar o link aqui, né? A gente não demorar tanto, porque Chico Sainz também dizia que nessa hora antes do almoço, né,
Tem uma sabe? frase dele que eu adoro, que é da cerveja, né? Uma cerveja Exatamente. Uma cerveja antes do almoço faz a gente pensar melhor. melhor. Então, já está se aproximando do almoço, então a gente não pode demorar tanto. Eu já coloquei aqui o link, aí a gente vai para essa, nós três vamos para essa outra sala, aí os demais, aí eu peço para desligarem aqui, professora Carol Marinho, Carol Coelho, poderia desligarem aqui o som e a imagem, tirar a imagem, né? A gente vai para lá discutir a sua avaliação, Cláudio. E aí peço também, advirto assim vocês não vão xingar a banca aqui não, porque fica gravado, tá? Eu vou sair, a gente volta já. Então a gente pode trocar uma ideia aqui, né, professor? Pode. Tá tudo gravado, vai ficar gravado. Olha lá o que vocês vão falar. Bom, então aproveitar a mão aqui. Como é que tá, minha galera? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Meu irmão, Pancho, tá aí, Fídias, Mônica Fonseca. Parabéns, professor. Fiquei muito feliz aí com o seu trabalho, viu? Obrigado, galera. Obrigado. Vocês fazem parte disso tudo, né? Principalmente vocês que foram meus alunos naquele colégio, a gente trocou tanta ideia, falou tanto sobre isso, vocês nos fortaleceram. Aquilo que Carol falou, que eu explico bem, que não precisou nem de nota de rodapé para falar sobre a arte de Pelé, era a aula que eu dava para vocês explicando o que é arte, a nossa primeira aula. Eu leio a primeira aula no texto da dissertação. Giovanni Pelágio, Wendel Spargoli, meu irmão está aí, o Chico Rocha. Minha mãe estava por aqui presente também, eu só vi quando ela saiu. Pô, fiquei numa felicidade imensa, cara. Obrigado a todos pela presença. Que é isso, aí, professor. gostaram? Eu que me sinto honrado de estar aqui, né? Como eu já venho falando para você diversas vezes na minha vida, que eu tenho oportunidade desde o ensino médio, né? Você foi uma das pessoas que entrou na minha vida e mudou muitas coisas de forma que eu nem pude imaginar. Né? Como é que eu iria imaginar que hoje eu estaria aqui formado, né? Trabalhando e participando de um TCC defendendo o direito e a arte, sendo que eu comecei a aprender sobre a arte com você, né? Porque você sabe da minha história, minha família, eu nunca fui uma pessoa ligada à arte, e a partir do direito do oprimido que eu aprendi no ensino médio, eu comecei a entender mais o que é arte, o que é cultura e a importância dela, né, para a sociedade e para cada um de nós. Eu sei que eu estou muito longe, né, de poder representar alguma coisa de cultura ou de arte, porque eu sou um trabalho em constante aprendizado, né, mas eu acredito que algum dia ainda chego lá. Chegaremos juntos. Chegaremos juntos, Wendel, se Deus quiser. É muito legal poder caminhar junto com vocês aí. É honroso. Para quem não sabe, o Wendel Spargoli, o Fídias Freire, o Giovanni Pelágio, tem alguém aqui da audiências do Procon. Eu posso dizer o nome, Jota? Já entreguei o cara. Eles são ex-alunos de ensino médio que estão aí transitando, né, pelo ambiente do direito, pelas relações internacionais, pela filosofia. E é muito legal para um professor você ter entre os seus amigos aqueles que foram seus alunos um dia. Eu sinto-me muito honrado, porque são amigos de altíssima qualidade, pessoas intelectuais de altíssimo nível. Muito bom ter vocês aqui, muito legal. Mônica Fonseca, legal por você estar aqui, muito obrigado. Manda um abração para o meu amigo Paulo, grande educador, cara com quem a gente dividiu um excelente, um fantástico trabalho de educação de jovens e adultos no SESC de Recife. Tenho o maior orgulho, a maior felicidade de ter feito parte daquela equipe do SESC, ao lado do Paulo Fonseca, um cara que é sem igual. E Mônica não podia ser menos. Ela é uma pessoa amabilíssima, educadora, dedicada, assim, pessoa que faz a diferença na cidade do Recife, gente. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Mônica. É isso, gente. Muito obrigado pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode marcar uma cerveja lá no beco depois, quem quiser, para a gente trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre essa pesquisa. É muito massa, é muito preocupante. E convido todo mundo que quiser ingressar na luta, a gente tem um caminho massa aí para percorrer nessa busca aí, nesse encontro, né, do artista natalense com o direito. Porque os caras estão muito expostos, gente. Principalmente os pequenos, os médios artistas da nossa cidade.
Cara, é uma situação muito difícil quando a gente vai olhar para o que é o direito, os direitos que estão em torno da obra deles, eles precisam de muito apoio, muita força, né? É um trabalho muito grande, é um mercado de trabalho muito aberto para nós que somos, sobretudo, do ambiente do direito. É isso. Vamos aguardar agora o retorno aí do pessoal. Tomara que dê para aprovar, né? Ah, a Rosivane está aqui presente. Legal, Rosivane. Muito obrigado pela sua presença. É muito legal ter você aqui. Roberto também. Valeu, Roberto. Obrigadão. A Rosivane tem uma história também muito interessante. Eu gosto muito. Posso citar, Rose? Rose é psicóloga e ela hoje está fazendo estágio professor. comigo. Querida, seja bem-vinda. A Rose é uma psicóloga, já formada, uma pessoa que tem uma história profissional já consolidada, e resolveu se reinventar. Está terminando agora um curso de artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está se formando como professora, e achou de fazer estágio na minha escola comigo, cara, olha só. Então tá querendo aprender como é que dá aula comigo. Diga aí, se tem futuro um negócio desse, menina, toma cuidado. Então, assim, a gente tem discutido muito, a gente tem trocado muita ideia, a gente tem conversado muito sobre o desafio que é ser educadora. E a Rose, eu sinto na Rose uma sensibilidade que tem tudo para dar certo, vai ser uma excelente professora. E, Rose, tem esse ambiente aí, né, para a gente explorar, tá? Tá vendo aí a importância, né, da gente trazer o direito para o ambiente da arte, o artista, o arte educador, o educador da área da arte tem que falar muito sobre isso, cara, tem que estar muito ciente disso. Não é só a arte, não é só a estética, a gente precisa comer também. E a gente corre o risco de perder o patrimônio que tem aí se não cuidar dessas questões que envolvem, né, o nosso fazer artístico, né? Não é só fazer arte também. A arte tem algum limite jurídico, ela tem uma proteção jurídica, a utilização da obra de arte de um terceiro tem também uma proteção, e isso pode implicar, né, no nosso trabalho de alguma forma. Então é importante a gente estar conectado com isso, para não sofrer, né? Já basta que a gente sofre com um salário tão desvalorizado, tão baixo, com a falta de respeito, né, dos gestores com o nosso trabalho, e ainda ter que sofrer depois um processo judicial porque, sem saber, inadvertidamente violou um direito autoral, ou perder um direito autoral que você tem, um direito de uma marca. É difícil isso. Eu estou, por exemplo, há quase 2 anos já brigando na justiça, quer dizer, nós estamos ainda na medida administrativa, porque tem uma pessoa lá no sul do país que está querendo tomar a marca da minha loja, o registro que nós temos. O cara está batalhando duro. E se eu não tivesse acesso à linguagem jurídica, a gente tinha perdido isso já. Estamos de volta, então. É a hora. Estamos de volta. Bom, Cláudio, está preparado psicologicamente para o resultado que a gente vai dar? Estou sim, professor. Eu recebo da forma como vocês me avaliarem, porque, como eu já disse, só o fato de estar aqui, de ter esse direito aqui, para mim, independente do que der, já é uma grande vitória. Ok. Então, Cláudio, a banca reunida, né, na sala secreta, avaliando o seu trabalho, sua exposição, né, a metodologia, todo o esforço científico que você empreendeu, né, na sua pesquisa, resolveu tê-la como aprovada e atribuir ao seu trabalho a nota 10 e, portanto, considerando apto a concorrer como melhor monografia do curso de Direito da UFRN este semestre. Isso se deu, Cláudio, como a gente disse, como eu fiz questão de já ressaltar, não é apenas o trabalho escrito, é o que ele representa como marco. Eu até dizia a você, né, Cláudio, isso aqui pode ser um texto importante para o pessoal do Encena, é uma referência para o pessoal do Encena, porque ele foge da vala comum dos trabalhos de conclusão de curso. A gente vê que é um trabalho de um pesquisador que se
meteu a fazer pesquisa empírica com questionários, né, de maneira que destoa da regularidade, vamos dizer assim, e por isso tem esse destaque. Parabéns, e agora é seguir as orientações de Chico Sainz, já que se aproxima a hora do almoço, né? Se quiser falar alguma coisa, senão a sua imagem de emoção já fala por si só. Já diz, né? O Boal foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2008, e ele nos reuniu e disse o seguinte, que não importava se ele iria vencer ou não, se ele ia receber o prêmio ou não, porque aquela indicação era o reconhecimento. Essa notícia aí, da monografia está concorrendo a esse título, para mim, já deu, é o suficiente. Muitíssimo obrigado. É com extremo carinho que eu recebo essa indicação de vocês, porque se veio de vocês essa indicação, se é uma decisão de vocês fazer essa indicação, eu tenho certeza que essa é a melhor dissertação do mundo, independente do que vai ser escolhido ou não, mas se for escolhido por vocês como uma possível, ela é possível, sim. E independente do resultado que der, eu já sou o vencedor. Muitíssimo obrigado a todos vocês. É justo, é digno. Vamos tomar essa cerveja antes do almoço, para ficar pensando melhor. Cláudio, agora, quem tiver interesse, né, sempre existe aquele registro fotográfico, né, de quem quiser aparecer na câmera para esse registro final, né, de vocês que, de alguma forma, em menor ou maior medida, fazem parte dessa trajetória de Cláudio, para que vocês também apareçam nesse momento, né? Quem puder ligar a câmera e se alguém puder fazer esse registro, a professora Carol já está com o celular na mão, talvez ela já está se habilitando a fazer isso, né? Cadê Cláudio? Ele não... Cláudio tem que aparecer também, né, Cláudio? Cláudio? Fazer um print. Não é só assinar a lista de chamadas e sair, não, viu? Tem que aparecer. Abriu? Não. Só um minutinho. Eu tô aqui, ele não tá aparecendo, não? Não, Cláudio. Não tá aparecendo? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô vendo um bocado de gente aqui, tô vendo Giovanni, tô vendo a Mônica. Muita gente apareceu. Eu vejo, Cláudio. Eu tô reduzindo aqui o meu mosaico para caber todo mundo, eu vou fazer um print da tela. Pronto, faça isso. Eu botei aqui para 16. Vou pedir a vocês só um instante. Nós somos 16 pessoas, pronto. Eu ajustei aqui, vai caber todos. Exatamente, por isso que eu não estava vendo todo mundo. Agora eu vejo bastante gente. A minha mãe está conectada. Terezinha Souza é minha mãe. Mãe, muito obrigado pela sua presença. É importantíssimo. Jota, se você puder abrir, Roberta, se você puder abrir, é importante também a presença de vocês. Parabéns, Ana Terezinha. Puder, mas se não puderem, tudo bem, eu entendo, tá bom? E essa é Mônica, minha esposa, ela está aqui do meu lado, está ouvindo tudo isso. Baixa aí, parabéns para ela aparecer. Baixa aí para ela aparecer também, porque ela também faz parte dessa história. Sim. Faz, com certeza. Muito café tanto feito, Mônica, muita... Terezinha. Terezinha. E aí, pronto, eu vou fazer o print agora, então. Feito. Ok. Vou compartilhar com todos vocês aqui eu coloco no WhatsApp e compartilho com vocês ou perfeito. Primeiro, manda para mim, quiser, por favor. pode me pedir. Tá, manda para mim. Muito obrigado a todos e a todas pela participação. Parabéns, Cláudio, por mais essa conquista. Força! Uma apenas entre outras tantas que você vai alcançar. Exatamente. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Vamos celebrar essa vitória. Comemorar, Cláudio. Tudo de bom para você. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia.